Fala pessoal, beleza? Meu nome é Wagner, sou professor de Física e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre calorimetria. Então, para começar essas ideias, a gente vai aprender primeiro qual é o conceito de calor. A gente viu que temperatura é uma medida que está associada à agitação térmica das moléculas, né? Então, quanto maior a agitação das moléculas de um corpo, maior a sua temperatura. Então, era uma grandeza que media justamente a agitação térmica, né? Então, agora a gente vai tentar entender o que é calor. A gente sabe que essas coisas estão relacionadas, mas a gente vai ver que fisicamente são coisas totalmente distintas, né? Então, aqui eu tenho um corpo, A e B, em dois momentos diferentes, né? Aqui, inicialmente, né? O corpo A está a uma temperatura maior que o corpo B, né? Então, ele está mais quente do que o B. E aí, no segundo momento, eu vou colocar esses dois caras em contato. O que vai acontecer? A gente sabe que depois de um tempo eles vão atingir uma mesma temperatura, né? Mas antes de chegar a esse ponto, parte da energia térmica, né, associada à temperatura mais alta, mais elevada, né, do corpo A, vai ser transmitida para o corpo B. Então, parte dessa energia associada a esse movimento das moléculas, né, do corpo A vai ser transmitido para o corpo B, e depois de um certo tempo, esses dois caras vão atingir uma mesma temperatura. Então, aproveitando aqui, né, quando eles atingem a mesma temperatura, a gente diz que eles entraram em equilíbrio térmico, beleza? Então, quando eles atingem uma mesma temperatura, ou seja, equilíbrio térmico, esse fluxo de energia que estava indo de A para B, né, sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, esse fluxo para. Quando esse fluxo para, eles atingem a mesma temperatura, né? Significa isso. Daí vem a ideia, né? O que aconteceu então nesse momento intermediário aqui? Houve uma transmissão de energia do corpo A para o corpo B. Então, uma energia foi passada do corpo A para o corpo B. Que energia é essa? Essa é a energia que a gente vai chamar de calor, tá bom? Então, calor vai ser a energia térmica, né? A definição, né, de calor vai ser a energia térmica transmitida do corpo mais quente para o corpo mais frio. Sempre do cara de maior temperatura para o cara de menor temperatura. Essa é uma lei empírica, né? Que ela vem de experimentos e afins, que você pode comprovar isso com facilidade, até fazendo experimentos simples. Então, a definição de calor é que ele é uma energia que está sendo transmitida. Então, diferente das outras formas de energia, né? Vou dar um exemplo aqui. A energia cinética está associada ao movimento. Com qualquer corpo que tenha uma velocidade, tem energia cinética. Isso dá a ideia de uma energia estática, associada ao estado daquele corpo. O calor ele não está associado necessariamente a uma energia estática, mas sim uma energia que está sendo transmitida. É algo que dinâmico, está sendo passado de um cara para o outro. Então, calor precisa ter essa ideia de transmissão. Se não há transmissão, não é calor, beleza? Então, é uma energia que está sendo transmitida do corpo sempre de maior temperatura para de menor. Diferente de temperatura. Temperatura a gente viu que era um grau de agitação, né, das moléculas. É um grau da agitação das moléculas de um corpo, ou seja, né, uma medida da agitação, do quão agitado estão as moléculas daquele cara. Então, um é energia, o outro é uma medida. Beleza? Como que a gente faz para medir a quantidade de calor, né? A... Quando um corpo recebe ou cede energia, a gente diz que ele recebeu calor, tá bom? Daí vem a ideia, como calcular isso? A gente usa a grandeza chamada quantidade de calor. Então, essa grandeza ela vai dizer para a gente o quanto de calor esse corpo recebe ou cede. Então, nessa nossa ilustração aqui, por exemplo, a gente tem dois corpos. O A seria aquele primeiro A que a gente viu ali, né? Então, ele está a uma temperatura maior que o B. Então, quando a gente coloca esses dois caras que estão a temperaturas diferentes em contato, é natural que haja transmissão de calor do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Consequência disso é que o cara que estava com maior temperatura, sua temperatura diminui. E o outro cara que estava com uma temperatura baixa se eleva. Essa temperatura de equilíbrio sempre vai atingir um valor intermediário entre aquele valor maior inicial e o menor valor inicial, beleza? Então, nesse caso, a gente vai usar essa grandeza para avaliar o quanto de calor um corpo recebe ou cede. Quais são as unidades? Isso é uma energia. Se é energia, a unidade padrão do sistema internacional é o joule. Só que não é usual a gente usar o joule, que dá uns valores muito grandes, fica às vezes difícil de fazer conta. Então, o que a gente costuma usar dentro dessa área de calorimetria é a caloria, dado pela abreviação do cal, tá bom?
Então, a gente vai usar bastante caloria ao invés de joule. Se a questão pedir explicitamente joule, aí você usa no padrão SI. Em geral, se usa esse padrão usual aqui, tá bom? Uma observação importante, vale lembrar que 1 quilocaloria vai valer 1000 calorias. Lembrando que esse prefixo quilo vale 1000, tá bom? Bom, como é que a gente consegue relacionar joule e caloria, essas duas unidades, né, para a quantidade de calor? O Joule, né, esse físico bastante importante dentro da física térmica, ele fez um experimento, ainda lá no período da Revolução Industrial, né? Ele fez um experimento baseado nessa ideia aqui, né? Isso aqui seria uma reprodução não muito fiel ao experimento, mas é bem interessante. Ele colocava dois pesos nos extremos. Esses pesos poderiam cair, né? Conforme esse peso cai, vai rotacionando esse centro, que está conectado algumas pás que estão mergulhadas dentro de um recipiente que não troca calor com o meio externo, então não há interferência do meio externo nesse experimento, certo? E aí essas pás vão girar aqui dentro. Então, conforme girar, né, essas pás vão estar dando energia para a água que está ali dentro. E ele ia constatar se ocorreria, né, uma variação de temperatura. Então, esse GIF aqui ilustra esse experimento em funcionamento, né? Então, ele deixaria esses dois pesos caírem, daí esses pesos caindo ia fazer com que essas pás girassem aqui dentro, e aí o que ele esperava, né, é que a temperatura da água ali dentro ia aumentar. Então ele embutiu um termômetro. Lembrando que esse sistema aqui ele é isolado, então não há troca de calor com o meio externo, a não ser devido ao movimento das pás. O que o Joule concluiu? Que a energia mecânica, né, que estava sendo convertida aqui no peso caindo, né, na potencial gravitacional e cinética, que faz esse cara girar, estava sendo convertida em energia térmica, ou seja, estava ocorrendo uma elevação da temperatura. Daí o Joule concluiu então que a energia mecânica poderia ser, sim, ter uma relação, né, com a energia térmica. Então ele relacionou a caloria com a unidade do Joule, que é a unidade de energia usual. Então, quando a gente transfere, né, certa quantidade de energia mecânica para a água, que é exatamente esse movimento aqui, né, ocorre uma elevação da temperatura, que vai ser equivalente à observada quando a água recebe uma certa quantidade de calor. Ou seja, ele conseguiu relacionar essa ideia da quantidade de calor, uma energia térmica, com a energia mecânica, que está associada geralmente a movimento. Então, ele conseguiu relacionar o calor como uma forma de energia, de fato, e relacionou uma unidade. Ele conseguiu encontrar uma correspondência entre a caloria, que é aquela unidade usual que a gente viu, e o joule. Então, uma caloria vale basicamente 4,18 joules. Em alguns lugares se usa 4,2, beleza? Então, fiquem atentos com as conversões. Então, se for necessário fazer a conversão de caloria para joule, basta usar essa correspondência aqui, beleza? Bom, dando continuidade, né? A gente vai ver agora dois conceitos bastante importantes: o calor sensível e o calor latente, né? Quando o corpo recebe calor, a gente sabe que ele pode variar a sua temperatura, ou aumentar ou diminuir, da mesma forma que ele também pode mudar de fase. Por exemplo, você coloca lá um gelo dentro do refrigerante. O que vai acontecer com aquele gelo depois de um tempo? Ele vai derreter, não vai? Então, nesse caso, o gelo está mudando de fase. Significa que ele recebeu calor. Então, quando ocorre calor, você pode ter existem duas possibilidades, né? Ou a variação de temperatura, ocorre uma variação de temperatura, o cara aumenta a temperatura, diminui, etc. Ou você tem uma mudança de estado físico, ou seja, vai do gelo para líquido, líquido para vapor e etc. Certo? Então, sempre que ocorre a introdução, né, um sistema recebe energia, ou mesmo cede, vai ocorrer uma variação de temperatura ou uma mudança de fase. Então, a quantidade de calor ela pode provocar essas duas coisas. Daí a gente vai dar um nome específico para quando uma coisa acontecer ou outra coisa acontecer. Então, a gente vai falar calor sensível ou calor latente. O calor sensível vai ser sempre quando ocorrer uma variação de temperatura. Então, ocorreu variação de temperatura, a gente está tratando de calor sensível. Agora, não, ocorreu uma mudança de fase. Então, se ocorre uma mudança de fase, a gente diz que o calor é latente, tá bom? Nessa aula, a gente vai focar um pouco mais no calor sensível e na próxima a gente vai ver um pouco sobre o calor latente, tá bom?
mas a principal diferença entre eles, calor sensível vai estar associado à variação de temperatura, calor latente à mudança de estado físico, ou seja, mudança de fase, tá bom? Então aqui, por exemplo, a gente tem uma curva de aquecimento. Isso aqui é para uma substância pura, né? A gente sabe que quando a substância é pura, na mudança de fase, a temperatura ela se mantém constante e é bem determinada, né? Então aqui, por exemplo, seria para o gelo a menos 20 graus Celsius. Então vamos acompanhar aqui. Então você tem o gelo a menos 20 graus Celsius. De menos 20 a zero, ele vai recebendo calor, certo? Então nesse intervalo aqui, ele vai fazer o quê? Vai aumentar a sua temperatura, certo? Então ocorreu uma variação de temperatura. Se ocorre variação de temperatura, qual é o tipo de calor que a gente está trabalhando? Calor sensível. Então aqui no aquecimento do gelo, o que a gente tem é calor sensível. Quando chega a 0 graus, ele começa a mudança de fase. Quando ocorre mudança de fase, lembrando, a temperatura se mantém constante. Então não há variação de temperatura, beleza? Então enquanto ocorre a mudança de fase, você tem a transformação do gelo em líquido nesse caso. Daí, quando é mudança de fase, qual é o calor que a gente usa? Calor latente. Então, aqui na fusão do gelo, o que a gente está trabalhando é o calor latente. Toda a massa do gelo foi convertida, né, em líquido. Então, a partir daí, a sua temperatura começa a se elevar. Então, você aquece a água agora, né? Então, o que você está fazendo é trabalhar com calor sensível. Então, nesse intervalo aqui, até 100 graus, o que você tem é o calor sensível. Seu corpo está recebendo energia na forma de calor sensível, tá bom? Chegou a 100 graus, ponto de ebulição da água, então ocorre uma outra mudança de fase, temperatura constante, daí a gente tem a vaporização da água, já que é uma mudança de fase, o que a gente tem é calor latente. Mudou totalmente de fase toda a massa, né, da substância, então vai começar de novo a elevar a temperatura, daí você tem o calor sensível. E assim vai, né? Então, sempre que ocorre a mudança de fase, seria nesse ponto, né, da vaporização e da fusão do gelo, que a gente precisa trabalhar com calor latente, tá? A gente vai ver mais para frente que as duas expressões, existe uma expressão para cada um, e essas expressões são diferentes. Por isso que é importante essa distinção, saber quando usar cada um, tá bom? Então, aqui no aquecimento do gelo, né? No aquecimento da água e no aquecimento do vapor, já que ocorre variação de temperatura, o que a gente tem é trabalhar com, o que a gente faz, né, é trabalhar com calor sensível. Agora, na fusão do gelo e na vaporização da água, que é uma mudança de fase, ó, temperatura constante, o que a gente vai estar trabalhando é com calor latente, beleza? Capacidade térmica. Então, mais uma definição importante, né? A capacidade térmica vai indicar a quantidade de calor que um corpo deve receber ou ceder, né, para variar a sua temperatura, tá bom? Em outras palavras, né, a gente vai calcular a capacidade térmica através da razão entre a quantidade de calor que o corpo recebeu e o quanto que ele variou a temperatura. A unidade aqui a gente também vai usar a unidade usual, em geral, né, que é a caloria para a quantidade de calor, e graus Celsius, que é a variação de temperatura. Se for no padrão SI, aí é Joule por Kelvin, tá bom? Mas, como eu disse, aqui nessa parte, geralmente a gente vai usar só o padrão usual, tá bom? Qual que é a interpretação física para a capacidade térmica, né? Se a gente fala assim que um corpo tem 20 calorias, uma capacidade térmica, né, de 20 calorias por grau Celsius, significa que a gente precisa dar 20 calorias de energia para aquele corpo variar em 1 grau Celsius a sua temperatura. Ou que você precisa remover 20 calorias para que aquele corpo diminua em 1 grau Celsius. Tá bom? Então, essa é a interpretação da capacidade térmica. Então, aqui, ó, dizer, por exemplo, que a capacidade térmica é de 20 calorias por grau Celsius significa dizer que o corpo deve receber ou ceder 20 calorias para a sua temperatura aumentar ou diminuir de 1 grau Celsius. Tá bom? Então, a capacidade térmica é simplesmente a razão entre a quantidade de calor e o quanto que variou a temperatura. Agora, uma outra grandeza bastante importante, que é o calor específico. Tá? O que diz o calor específico? O calor específico ele vai relacionar com a massa. Na capacidade térmica, a gente não se preocupou com a massa do corpo. Então, independente da massa do corpo, a gente calcula a capacidade térmica. Agora, no calor específico, a gente vai estar preocupado com essa ideia da massa desse cara, tá bom? Então, qual é a interpretação física do calor específico, né? O
Calor específico vai ser a quantidade de calor necessária para aumentar ou diminuir em 1 grau Celsius, tá? Ou em uma unidade de temperatura, de 1 grama da substância. Tá? Então, qual é a unidade aqui? Caloria por grama grau Celsius. O que significa isso aqui? Ó? Usando essas unidades aqui para ficar mais claro. Ó. Você vai precisar fornecer tantas calorias para aumentar em 1 grau Celsius 1 grama da substância. Tá bom? Então, o calor específico vai estar relacionando com a massa. A capacidade térmica não estava relacionada. Tá bom? Então, aqui, essa é a ideia do calor específico. Qual é a relação entre capacidade térmica e calor específico? A capacidade térmica vai ser igual à massa do corpo que você está avaliando e o calor específico desse corpo. Então, a capacidade térmica de um objeto vai depender da sua massa e do seu calor específico. Beleza? Aqui tem uma tabelinha, né, que relaciona os calores específicos de várias substâncias conhecidas. Aqui é no padrão do Sistema Internacional, né, que é kJ por quilograma grau Celsius. E aqui é o usual que a gente costuma usar, né, que é o caloria por grama grau Celsius. Então, para a água, 1 caloria por grama grau Celsius. Isso significa o quê? Né? Que você precisa fornecer 1 caloria para aumentar, por exemplo, de 1 grau Celsius, 1 grama de água. Então, a ideia do calor específico é essa, relacionada com a massa da substância. Então, por exemplo, aqui, ó, no latão, ó, você precisa fornecer só, né, 0,09 calorias para aumentar em 1 grau Celsius 1 grama desse material, que é o latão. Bom, então, essa é a interpretação física do calor específico. Essa tabela não precisa decorar, é claro, né? Geralmente, essa é uma grandeza dada dentro do problema, ou mesmo que pode ser encontrada de outras formas. É um dado que é bastante interessante, forma experimental também, beleza? Então, a equação fundamental da calorimetria. Então, a gente vai relacionar a capacidade térmica e o calor específico para encontrar uma expressão que diz para a gente qual é a quantidade de calor que um corpo deve receber ou perder, né, para variar sua temperatura. Então, o que a gente está trabalhando aqui é o calor sensível, lembra disso? Então, a capacidade térmica, como a gente viu, é a razão entre a quantidade de calor que um corpo recebe ou cede, dividido pelo quanto que variou a sua temperatura. Isolando o nosso Qzão aqui, né? O Q, então, vai ser o produto da capacidade térmica pela variação de temperatura. Bom, e o calor específico, a gente viu que estava relacionado com a capacidade térmica. De que forma? Era o produto, né? A capacidade térmica era o produto da massa do objeto que a gente está avaliando pelo calor específico dele. Então, se vocês observarem, dá para a gente relacionar essa primeira expressão com a segunda. Onde está a capacidade térmica, vou substituir pela massa e o calor específico. Então, substituindo, né, essa segunda expressão na primeira, o que a gente encontra é a famosa expressão do Kmassete, né? A quantidade de calor que um corpo recebe para variar sua temperatura depende da sua massa, do seu calor específico e do quanto ele variou sua temperatura, tá bom? Então, essa é chamada equação fundamental da calorimetria. Ela está relacionada com o calor sensível, porque varia a temperatura, tá? Então, a gente só usa quando tiver uma variação de temperatura. Quando for mudança de fase, a gente vai ver na próxima aula como calcular. Vai ser quimolesa, tá bom? Então, aqui o que a gente tem é o Q-macete, para ficar fácil de lembrar. Então, aqui das grandezas, né? M é a massa da nossa substância que a gente está trabalhando. C é o calor específico dela. E ΔT é o quanto que variou sua temperatura. Então, o que a gente está calculando com essa expressão? Qual é a quantidade de calor sensível que uma substância está recebendo ou cedendo, tá? Para variar sua temperatura. Então, com essa expressão do Q-macete, a gente encontra isso. Qual é o calor sensível que a substância está recebendo, tá? Para variar sua temperatura. Uma observação importante é quanto ao sinal do nosso Q, tá? Porque a gente viu que ele pode receber ou ceder. Quando ele recebe, vai ser positivo, tá? Ele ganha, então fica positivo. Quando ele cede, esse Q vai ser negativo, mas vamos ver o porquê. Quando a nossa temperatura é positiva, ΔT é positivo, significa que a temperatura final é maior do que a temperatura inicial. Que lembra que esse ΔT é uma variação de temperatura, qualquer variação é sempre final menos inicial. Daí, então, o que acontece lá com a nossa expressãozinha do Q-macete, né? A massa e o calor específico são sempre grandezas positivas.
Então, a única grandeza que pode ser negativa ou positiva é a variação de temperatura. Só que se a temperatura final for maior que inicial, ou seja, um aumento de temperatura, esse ΔT aqui também vai ser positivo. Daí, o produto de três grandezas positivas vai dar um valor positivo. Então, nesse caso, o corpo recebe calor, que vai sair positivo porque houve um aumento da temperatura. Então, ele recebeu calor, tá bom? E no caso contrário, né, quando a variação de temperatura dá negativo, significa que a temperatura final é menor que a inicial, ou seja, diminui a temperatura do sistema. Daí, pela expressãozinha do Q macete, né, o que a gente tem novamente, né, a massa tem que ser positiva, calor específico também positivo, só que agora, como a temperatura final é menor do que a inicial, você vai ter um número menor menos um número maior. Então, você vai ter um número negativo aí. Então, esse finalzinho aqui, esse ΔT vai ser negativo. Claro que nesse produto aqui, o que vai acontecer? Vai ter um cara negativo no final. Então, o nosso Q também vai ser negativo. Então, esse calor cedido, tá? Nesse caso, né? Aqui vai ser um calor cedido. Por quê? A temperatura final é menor do que a inicial. Então, ele cedeu o calor para o meio externo, tá bom? Então, sempre que o Q for positivo, a gente diz que o calor foi recebido. Ele recebe calor para aumentar a sua temperatura. Quando ele resfria, ou seja, diminui sua temperatura, ele precisa ceder calor. Então, o Q é negativo, tá bom? Essa é uma observação importante quanto à nossa equação fundamental da calorimetria, que é o nosso Q macete. Um ponto importante aqui, né? Uma aplicação importante da calorimetria, né? Quando a gente tem, por exemplo, um cooler ou isopor, né? Um recipiente de isopor. Qual a ideia desses caras? Você quer ir para a praia, e aí você vai levar um refrigerante, uma bebida, e aí você bota gelo dentro do isopor e bota o refrigerante ali. Por que você escolhe o isopor? Porque ele é um cara que vai evitar trocas de calor com o meio externo. Ele é um bom isolante térmico. Então a ideia é que as trocas de calor ocorram só ali dentro. Então aqui a gente tem uma representação de algo semelhante. Um calorímetro, dentro da física, é exatamente esse cara. Esse cara que faz o papel do cooler, do isopor. Então o calorímetro vai ser o cara que evita as trocas de calor com o meio externo. Então, o que a gente tem aqui nessa situação é exatamente um calorímetro, ou seja, um isopor, ou cooler, com dois caras aqui dentro a temperaturas diferentes. Por conservação de energia, né, se você coloca dois caras a temperaturas diferentes ali dentro, o que vai ocorrer depois de um tempo? Vai ocorrer trocas de calor, né, durante um certo tempo, ou seja, o cara de maior temperatura vai ceder energia térmica para o cara de menor temperatura. Depois de um certo tempo, eles vão atingir o equilíbrio térmico, certo? Então, no final, eles atingem uma mesma temperatura. Daí, qual que é o princípio importante aqui? Se não há trocas de calor com o calorímetro, né? Calorímetro ideal, ou seja, ele não participa dessas trocas. Se o calorímetro é ideal e ele já está isolando do meio externo, então tudo que um corpo cede, o outro vai receber necessariamente. Por quê? Isso é o princípio de conservação de energia, tá bom? Então, sempre que a gente tiver uma situação de trocas de calor dentro de um recipiente como o calorímetro, toda a energia que um cara recebe, o outro precisa ceder. Aqui, se tivesse um terceiro corpo, a ideia seria a mesma. A soma de todas as energias ali tem que dar quanto? Tem que dar zero. Por quê? Tudo que um cara recebe, positivo, o outro cede, negativo. Então, quando você soma essas duas grandezas, tem que dar zero, por conservação de energia. Tá bom? Então, esse é o princípio das trocas de calor dentro de um calorímetro. Então, quando dois corpos de temperaturas diferentes trocam calor em um calorímetro ideal, que seria essa ideia do cara que não troca calor com o meio externo e nem recebe calor, tá? Então, pela conservação de energia, o calor cedido pelo corpo de maior temperatura deve ser igual ao calor recebido pelo corpo de menor temperatura. Então, tudo que um cara cede, o outro vai estar recebendo. Então, matematicamente falando, seria algo desse tipo. Todo calor cedido pelo corpo de maior temperatura deve ser igual ao calor recebido pelo corpo de menor temperatura. Então, quando você soma esses dois caras, um vai ser positivo, porque ele está recebendo, o outro vai ser negativo, porque ele está cedendo. Quando você soma, tem que ser zero, porque tudo que um cede, o outro recebe, tá bom? Então, esse é o princípio geral das trocas de calor dentro de um calorímetro, tá? Isso aqui a gente está avaliando
para variações de temperatura, sem considerar a mudança de fase, né? Mas a gente vai ver que mesmo quando ocorre mudança de fase, essa regra vale. Então aqui, quando a gente for calcular, esse Qx e Qy vai virar, por exemplo, mc ΔT, depois a gente vai ver o m vezes L e etc. Então esses caras aqui estão representando essas expressões. Então com essa ideia do calorímetro, por exemplo, a gente pode calcular qual é a temperatura final de equilíbrio, já que os dois vão atingir a mesma temperatura final, ou mesmo a gente pode descobrir qual é o calor específico de uma substância desconhecida, também dá para fazer isso, tá bom? Então esse princípio é bastante importante, experimentalmente falando, né? Então vamos a um exemplo de aplicação dessas propriedades. Então um bloco de cobre de massa de 50 gramas é colocado sobre uma chama e sua temperatura se eleva de 20 graus Celsius para 120 graus Celsius. Dado, né, calor específico do cobre, 0,0923 calorias por grama grau Celsius. Qual é a quantidade de calor transferida para o cobre? Ou seja, quanto que o cobre recebe de energia? Bom, o que a gente quer é saber a quantidade de calor. Então, é o nosso quê? Sabe que a massa é 50 gramas, calor específico 0,0923 calorias por grama grau Celsius, e o ΔT, temperatura final 120 menos inicial 20, vai ser 100 graus Celsius. Uma observação aqui para as unidades, né? A dica é a seguinte: olha para a unidade do calor específico que foi fornecido. Se está em caloria por grama grau Celsius, usa tudo nesse padrão. Então, a quantidade de calor vai sair em caloria, massa tem que estar em grama e temperatura em grau Celsius. Se ele te deu isso aqui no padrão SI, aí você usa tudo no SI. Você só converte se esse cara aqui tiver explicitamente naquela unidade, que ele está pedindo também, né? Então, usando a expressãozinha do que macete, né? Quantidade de calor igual a massa vezes calor específico vezes ΔT, substituindo valores, 50 vezes 0,0923 vezes 120 menos 20. Fazendo essa conta, a gente descobre que esse cara recebe 462 calorias. Essa massa de 50 gramas precisa receber 462 calorias para variar sua temperatura de 20 a 120 graus Celsius. Tá bom? Isso para o cobre. Se fosse outra substância, esse valor ia mudar, porque o calor específico ia mudar. Tá bom? Letra B. Se o bloco de cobre, após ter atingido a temperatura de 120 graus Celsius, for retirado da chama e se esfria em contato com o ar, até voltar à temperatura ambiente de 20 graus Celsius, qual será a quantidade de calor que ele vai liberar? Então a ideia é a seguinte: a gente pegou ele a 20, ele recebeu calor até chegar a 120, certo? Agora a ideia é a contrária. Ele está a 120 graus Celsius e a gente vai deixar ele liberar energia até 20 graus Celsius. Quanto de energia que ele vai liberar? Exatamente a mesma que ele recebe, né? Então, o bloco de cobre ele vai liberar o quê? A mesma quantidade de calor que ele recebeu para ir de 20 a 120, para voltar de 120 para 20, tá bom? Só que ao invés de ser positivo, receber, aqui seria negativo, porque ele vai estar cedendo, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.